A vocês, amigos da TVAL, começamos neste momento mais um programa, edição extra. Programa este também, o qual eu divido, hoje eu estreio no programa, dividindo esse espaço importante também com dois outros colegas, Roberto Azevedo e Adelor Lessa também, que já tiveram a oportunidade de trazer assuntos importantes para o estado de Santa Catarina. E hoje, mais uma vez, nós vamos discutir uma pauta em que mexe também com a economia catarinense. O governo do estado, já desde o ano passado, começou a fazer uma reavaliação das suas contas devido à dificuldade financeira que atinge os estados, atinge o país e, claro, e não poderia ser diferente, atinge os estados também. Com isso, houve, sim, a revisão dos incentivos fiscais, ou seja, houve uma análise de quanto estava sendo concedido de benefícios fiscais a empresas que vinham se instalar em Santa Catarina ou que já eram de Santa Catarina, mas que precisavam aí também deste apoio, podemos dizer assim, para poder aí investir mais, gerar emprego, gerar renda, enfim, poder investir e fazer com que a economia catarinense siga no processo de crescimento. O governo do estado chegou ao número de 6 bilhões, né, de incentivos concedidos a empresas. E aí houve sim um processo de revisão. Para quais empresas estavam indo esses benefícios, né? Quem estava sendo beneficiado, qual o critério utilizado? E a partir daí houve a contestação do formato em que eram feitas essas concessões. E a partir disso também o governo começou a estudar, e principalmente a partir do novo governo de Carlos Moisés da Silva, começou a fazer um estudo sobre a necessidade da redução, até porque o Estado precisa arrecadar mais. Se por um lado, sim, o Estado abre mão de receita ao conceder incentivos fiscais, mas por outro lado, a concessão dos incentivos fiscais torna o Estado mais competitivo. E, infelizmente, já que o governo federal, em todos esses anos, não resolveu a questão da tributação, não fez uma reforma tributária que permite aos estados atraírem investimentos, atraírem empresários, sem precisar passar por a chamada guerra fiscal, os estados acabam, sim, tendo que abrir mão, né, de receita, mas, por outro lado, repito, gerando aí um círculo virtuoso, tendo em vista que as empresas que recebem incentivos também acabam investindo mais, gerando emprego, gerando renda e fazendo com que a economia se desenvolva. Para falar deste assunto hoje, eu recebo aqui os meus entrevistados de hoje, Marcelo Alessandro Petrelli, ele é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Santa Catarina, vice-presidente da Associação Intersindical Patronal de Itajaí, que representa 16 sindicatos patronais, ou seja, cerca de 10.800 empresas. Além disso, também Bruno Breithaupt, presidente do Sistema FEComércio Sesc-Senac, membro do Conselho da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e membro do Conselho das Federações Empresariais, o COFEM, e vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Marcelo Petrelli, meu xará, né? É prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado aí por vir discutir esse assunto tão importante para Santa Catarina. Marcelo, é um grande prazer, uma grande satisfação estarmos aqui presente hoje nessa situação para podermos trazer um pouco de esclarecimento sobre um assunto tão complexo, porém tão relevante para a nossa economia. Muito obrigado. Bruno Breithaupt, também satisfação, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade em podermos estar aqui discutindo assunto de uma importância enorme para a economia do estado de Santa Catarina. O governo prevê uma redução de cerca de 1,6%, né, que levaria desse número levantado de 6 bilhões em incentivos fiscais, baixaria para 5,6 bilhões. É claro que esse projeto que está sendo discutido também para chegar a essa redução, ela tem afetado alguns setores, né? Quais os principais setores afetados e que podem ser prejudicados se o projeto que o governo apresentou, o 174, seja aprovado da forma como está? Bom, eu acho que antes de mais nada é muito importante que seja esclarecido. Hoje nós compomos um comitê, Santa Catarina, através das diversas entidades, entre elas a FEComércio, que o Bruno é o presidente, são 26 entidades. Nós compomos um comitê, é um grupo de entidades, são 26, para fazer a análise exatamente dessa questão dos incentivos fiscais. E é importante salientar, essa entidade, esse comitê, ele é apartidário. Ele não está relacionado a nenhum partido, a nenhuma ideologia política.
nós compomos a maioria, quase a totalidade da economia produtiva de Santa Catarina. Então, com base em todos os estudos e material produzido através desse comitê, que nós começamos a fazer a análise desse assunto que nós vamos discutir hoje. Certo. E aproveitando, repetindo, no caso, quais os setores ou quais as empresas mais afetadas aí, caso o projeto seja mantido da forma como está, até porque esse comitê elaborou aí uma emenda, né, modificativa e que vai fazer com que os incentivos acabem sendo mantidos para certos setores, como o setor de logística, né, setor portuário, mas de que forma vai ser afetado esses setores e se isso também pode inviabilizar a permanência de empresas aqui no Estado? Todos os setores da economia são compreendidos através desse projeto de lei, todos estão prejudicados. O projeto de lei apresentado pelo governo estadual, ele tira incentivos, tira competitividade de todos os setores da indústria, todos os setores catarinenses. Indústrias, serviço, comércio, todos são prejudicados. Não há ninguém que fique de fora. Eu só gostaria de complementar de que os incentivos fiscais nós não consideramos como renúncia de tributo. Pelo contrário, os governos que se preocuparam com o crescimento da economia do Estado de Santa Catarina, eles concederam benefícios fiscais para aqueles setores que poderiam, utilizando os benefícios, né, criar condições de maior arrecadação de tributos. E, pelo passar dos anos, nós temos a certeza de que esses encaminhamentos de benefícios, eles foram vencedores para o Estado. Né? Tanto é que se criou aí uma insegurança para nós empresários, tá? Quando se colocou no início do ano de que o Estado não teria condições de, no segundo semestre, ou no final do segundo semestre, honrar com folha de pagamento e algumas outras obrigações, quando na verdade, fruto de ações no passado, hoje a arrecadação do Estado cresce em torno de 2 dígitos. Então, é uma política acertada. O que nós não podemos é desmontar de uma hora para outra essa cadeia toda que se instalou com os benefícios fiscais, trazendo recursos enormes para a economia do Estado de Santa Catarina. Marcelo, para ter uma ideia, o que significa os incentivos fiscais para o nosso Estado? Em 2006, Santa Catarina movimentava cerca de 6 bilhões de reais referente às importações, à comercialização. 2017, 52 bilhões de reais. A partir do início... Isso, quando iniciaram os incentivos fiscais, nós tivemos um crescimento de 850%. 350% sobre qualquer outro estado da União. Então, isso mostra o quanto foi acertada a política de incentivos fiscais no nosso Estado, como ela foi muito bem elaborada e como o Estado, principalmente, como o Estado trabalhou isso comercialmente para trazer diversas empresas que estavam em outros estados a operarem fazendo suas operações em Santa Catarina. Inclusive, não só empresas que têm investido em Santa Catarina, ou seja, têm trazido também as suas estruturas para cá, gerado emprego aqui, mas acontece muito também no caso dos portos, por exemplo, que muitas empresas acabam de São Paulo, de outros estados, importando via Santa Catarina por ser mais barato. Isso se perde a partir da aprovação do projeto do formato que está? 74% desses 52 bilhões não ficam em Santa Catarina. Para ver como nós somos competitivos, como a nossa estrutura é uma das melhores portuárias e retroportuárias. Os incentivos mantêm em Santa Catarina 74%. São 38 bilhões movimentados que vão para 8 estados da União. E essa carga só está aqui por conta dos incentivos. A partir do momento que deixarmos de sermos competitivos, atrativos, imediatamente essa carga vai acabar descendo nos portos próximos aos seus centros de distribuição principal. Então, com certeza, é extremamente importante se manter a competitividade que nós temos hoje, para que esses 74% e o resto, que é catarinense, também fique em Santa Catarina. Para que quem está nos assistindo possa entender um pouco mais,
Como que ficaria a diferença de percentual em relação a outros estados que também concedem incentivo? Eu não teria... No nosso entendimento, o que nós não temos os dados concretos e transparentes, tá, dos benefícios fiscais concedidos a todas essas empresas. Isso nós vimos discutindo já ao longo do tempo, tá? E até hoje não é transparente para quem são concedidos. Nessa questão dos incentivos, ou seja, até hoje foram escondidos os dados, nem todo mundo tinha acesso ao que era concedido, o valor, o percentual, valores. O governo do estado tem. Para ter uma ideia, isso está tudo informatizado, ele tem acesso ao momento que ele quiser. Só para ter uma ideia, numa importação normal, se uma empresa, a empresa tem um carro no nome dela que deve o IPVA, a importação não sai. O sistema é todo interligado. Então, o mínimo que seja que a empresa estiver inadimplente, ela já impossibilita a saída das suas cargas. Tá? Então, o que o presidente, o Bruno, está falando, e é um fato, isso nunca foi externalizado, nunca veio para fora. No caso, sempre teve na Secretaria da Fazenda. Um ato que eu acho que seria muito condizente, né, com a transparência que é pregada hoje, eu acho, pela questão dos bons costumes que nós estamos aplicando, seria isso se tornar público. A partir toda essa alteração, você tem uma relação pública. E como as empresas gozam? E isso é possível agora. Porque, de certa forma, existe uma explicação do porquê que isso não acontecia. Nós vivemos por muitos anos a famosa guerra fiscal, no qual todos os estados eles aplicavam os seus incentivos e por não ter um entendimento do CONFAS, não ter uma aprovação por unanimidade. Não tem a necessidade da aprovação do CONFAS, na verdade. Existe, sempre teve, na realidade. Né? Os incentivos só podem ser lícitos, vamos dizer assim, ter segurança jurídica, se são aprovados pelo CONFAS. CONFAS tem que ser aprovado por todos os componentes, são todos os estados brasileiros. Se um estado brasileiro não aprova, o incentivo não tem validade. O estado de Santa Catarina e outros estados também, eles celebravam os seus convênios, os seus incentivos, através de um protocolo de intenção que não era publicidade, não havia publicidade. Também porque, se houvesse, ele seria discutido judicialmente e seria glosado. Era uma maneira de proteção. Só que essa maneira, agora, após o projeto de lei que nós estamos discutindo ser aprovado, acaba em segurança jurídica, porque todos os incentivos que vão passar pela Assembleia e que passaram pelas outras, eles se tornam lícitos, eles se tornam totalmente justificáveis, eles são aprovados pelo CONFAS. Então, a partir desse momento, dessa situação agora do final do mês, os incentivos não há mais desculpas para que não haja publicidade, que não sejam aberta essa caixa preta que nós tínhamos até então. Inclusive o Estado, pode falar, senhor. Por favor. O Estado, inclusive, ele tem um prazo limite para aprovar esse projeto agora, porque senão acaba também tendo uma situação, um problema em relação ao CONFAS também, né? Eu só gostaria de fazer antes de responder a sua pergunta, nas discussões que nós tínhamos com relação aos benefícios, sempre me diziam que esses benefícios fiscais eram tratados como sigilo fiscal. Eu não entendo, não consigo entender de que isso seja tratado dessa forma. Com certeza. Porque eu acho que a transparência hoje é fundamental para que, de fato, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, os nossos municípios consigam sair dessa situação de que tudo é feito trancado a 7 chaves. E o que me causa estranheza é que até hoje nós não tivemos essa possibilidade dessa transparência, de nós termos essa mostra de efetivamente, e a sociedade, eu acho que ela merece saber, tá? Das transações que são feitas no Estado. É um direito, né? É um direito, né? É um anseio da sociedade a transparência. Então, claro. Eu não vou repetir o que o Marcelo colocou, mas isso está gerando toda essa intranquilidade, isso gera uma expectativa negativa nos empresários que eventualmente viriam para o Estado
E hoje, agora, ainda escutei de alguns empresários de que tinham planos de investimento de 20 milhões aqui no estado para ampliar o seu negócio, outro disse que iria investir 50, diz que me comentou que ele vai ter que investir 70 milhões e vai fazer no Paraná, de qualquer maneira, porque ele se sente inseguro, vai procurar manter aquilo que tem aqui, mas um novo investimento ele vai fazer numa outra unidade da federação. Então, eu acho que nós não precisávamos estar passando por essa situação de insegurança, quando, na verdade, nós devíamos estar prospectando empresários de outros estados com segurança jurídica, com segurança de que investimentos baseados nesses benefícios fiscais, de fato, não seriam mexidos. Agora, o que eu gostaria também de colocar é de que muitos benefícios fiscais concedidos, eles talvez já, a sua finalidade talvez já foi cumprida. Então, hoje, no caso, não precisaria mais essas empresas terem acesso a esse benefício. Perfeito, porque elas já se utilizaram desses benefícios, o Estado deu a condição de as empresas crescerem, de terem o seu espaço consolidado, né? Quando, na verdade, esses benefícios deveriam ser discutidos e talvez em outros setores concedidos benefícios. Claro. Para quê? Para que o Estado possa crescer com relação à sua receita, na geração de novos empregos, tá? Porque a fomentação de novos negócios também, exato, ajudando outras empresas a se desenvolverem. Criando também, claro, riqueza e gerando empregos para o nosso Estado, dentro de um clima favorável, né, de negócios, tá? Para que o nosso Estado possa crescer ainda mais. Muito bem. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. No retorno aí também nós vamos ouvir o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, assim como o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, e o deputado Milton Obos, que é membro da também é membro da Comissão de Finanças e Tributação. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com a edição extra, né, para o nosso segundo bloco. Hoje, recebo aqui o Bruno Breithaupt, presidente da FEComércio, e Marcelo Alessandro Petrelli, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Santa Catarina, representando também o comitê que foi formado por empresários ou por entidades empresariais para discutir essa questão dos incentivos fiscais aqui em Santa Catarina. Agora nós vamos ouvir o que fala sobre o assunto o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. O país inteiro está nesse processo de reinstituição de benefícios fiscais concedidos durante a guerra fiscal e sem autorização do CONFAS. A Secretaria da Fazenda fez um levantamento geral de todos os incentivos fiscais que são bons para a economia do Estado. Esses incentivos foram incluídos no PL 174, que está em tramitação na Assembleia, para serem reinstituídos daqui para frente. Não quer dizer que eles não vão ser reavaliados mais tarde, mas esses incentivos eles são bons para a economia e nós estamos fazendo os ajustes necessários para manter as empresas em Santa Catarina e para expandir as suas atividades. O benefício fiscal em relação ao milho ele continua, nós só estamos fazendo uma nova forma de apropriação do crédito de ICMS. O milho dentro do estado ele é isento. Na operação interestadual, quando vem para Santa Catarina, ele é tributado. Então, ele vai continuar isento para aquelas operações que são tributadas na operação seguinte, tipo frango, tipo porco, que são tributados. Então, nós estamos fazendo um processo de que vai continuar a manutenção do crédito do milho nas operações onde tem produtos tributados na saída da cadeia produtiva. Santa Catarina tem uma parceria com os demais estados, nós temos feito várias reuniões aqui. O que nós temos trabalhado em conjunto com os outros estados é evitar a barganha. Uma empresa vem aqui, quer um incentivo, o Estado não dá, diz que vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Paraná. Então, os 3 estados se reuniram agora e eles não vão mais aceitar as barganhas e as chantagens que as empresas fazem para não pagar imposto nenhum dos estados. E a reinstituição dos benefícios, ela visa equilibrar essa balança entre os estados,
nós estamos reinstituindo todos os benefícios bons para a economia do Estado, e aqueles incentivos que foram concedidos de forma não isonômica, esse nós não estamos reinstituindo. De todo modo, aquelas empresas que têm um benefício fiscal concedido de forma não isonômica, ela vai se enquadrar nos benefícios fiscais concedidos de forma isonômica. Então, esse é um processo que nós estamos construindo agora no segundo semestre. Muito bem, essa foi a fala do secretário Paulo Eli. Agora vamos ouvir também o relator do projeto aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Vieira, ele também que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação, assim como também o deputado Milton Obos, que é membro dessa mesma comissão. Vamos ver o que eles falaram sobre o assunto. Nós da Comissão de Finanças observamos que o Estado teria, neste ano de 2019, se fosse aprovado na forma original, cerca de 6 bilhões de reais de renúncia fiscal. Isso nos chamou a atenção. Fizemos um levantamento, um comparativo com outros estados, e a média de outros estados era da faixa de 16% a 18%, 19%, quando muito 20%. Fizemos então uma emenda no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e fixamos uma regra de que no próximo quadriênio o governador ele teria que diminuir cerca de 1,6% do orçamento do Estado para que pudesse equilibrar e chegar numa média nacional. Isso corresponde 1,6% a cerca de 420, 450 milhões de reais ano. O que o governo está executando, e parabéns para o governo que está executando. E já está previsto cerca de 400 milhões para o exercício financeiro de 2020. Feito esse debate, também tomamos conhecimento de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou inconstitucional o artigo 99 do regulamento do ICMS Santa Catarina. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, em julgado, determinou que todos os benefícios fiscais devessem ser aprovados pelas Assembleias Legislativas de todo o Brasil. E, ademais, também passou a vigorar a Lei Federal Complementar número 160, dizendo também que tinha-se prazo para fazer com que os estados votassem os incentivos fiscais e dali para frente, se o CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional, não deliberasse, nada mais poderia ser deliberado. Em razão desse conjunto de fatores que culminaram com essas situações, nós não tivemos dúvida de botar na LDO, depois colocamos no orçamento do Estado e aí sim o governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, passou a deliberar sobre a concessão ou não, revisão ou não desses incentivos fiscais. E agora, por último, como não houve tempo por parte da Secretaria de Estado da Fazenda de examinar individualmente todos os benefícios, aportou aqui na Assembleia o projeto de lei de número 0174, ou seja, o PL 174, relacionando os demais benefícios que ainda não foram estudados pela Assembleia e num único projeto estão relacionados para fazer a sua reinstituição. De comum acordo entre nós deputados, nós vamos implantar a chamada jurisprudência legislativa. O que é isso? Dar um prazo, vamos aprovar o projeto de lei, com pequenas modificações, vamos dar um prazo ao Poder Executivo para que possa, até o dia 30 de setembro de 2019, apreciar cada um desses benefícios de forma individual e lá, no dia 30 de setembro, remeter a esta Casa, também de forma individual ou agrupada por segmento, todos os benefícios revisados que a Secretaria da Fazenda tem. E aí sim, esta Casa poderá examinar isso até o dia 31 de dezembro de 2019. E ficando, por consequência, aprovado no mesmo projeto de que a cada 2 anos a Secretaria da Fazenda vai fazer a revisão, remeterá para cá todos os projetos de lei e a Assembleia também a cada 2 anos terá a oportunidade de verificar sobre cada um dos incentivos fiscais concedidos em Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem uma economia muito diversificada. Nós temos aqui, com o advento dos importadores que se instalaram em função dos portos, em função da lei de incentivo fiscal de Santa Catarina, que hoje geram milhares de empregos, que transformaram as nossas regiões portuárias com todos os galpões construídos por catarinenses que estão lá alugados para quem está de fora. Isso é fruto dos incentivos fiscais inteligentes. É você abrir mão de parte de uma receita daquilo que você não teria. Nós sabemos que vários estados brasileiros são muito agressivos. O Espírito Santo, por exemplo, de onde migrou vários importadores e atacadistas para Santa Catarina, é o estado mais agressivo em incentivo fiscal. E, coincidentemente, esse ano, que é um ano de retração econômica, é o estado que mais cresce em arrecadação de ICMS.
Então, isso mostra que Santa Catarina não está no caminho errado, porque Santa Catarina é o terceiro estado que mais cresce em arrecadação de ICMS, justamente porque foi inteligente na concessão dos incentivos fiscais. Ora, o agronegócio está no extremo oeste de Santa Catarina. Sua produção vem para os portos para exportação. E o milho vem lá do centro-oeste do Brasil para cá, né? Não tem lógica se não tiver o incentivo. Essas agroindústrias vão todas embora e milhares de catarinenses vão perder o emprego. Então a gente tem que saber dividir o que é renúncia fiscal, que é você deixar de arrecadar sobre algo que é seu, que você tem, e o que é incentivo fiscal, que é para você poder manter os empregos e manter a produção no estado de Santa Catarina. Por isso que Santa Catarina é tão diferente, por isso que nós não podemos abrir mão dos corretos incentivos fiscais que Santa Catarina tem que continuar dando para continuar sendo competitivo com os demais estados brasileiros que querem levar as empresas de Santa Catarina para os seus estados, oferecendo eles lá incentivos que Santa Catarina está tentando tirar. Bruno, qual é a sua avaliação a respeito das falas tanto do secretário quanto também dos deputados? Eu vou na defesa daquilo que nós acreditamos como federação, né? E eu faço um retrospecto quando, ano passado, na Casa Legislativa, na Assembleia, né, foi votada a MP 220, que tratava de aumento de impostos, principalmente do ICMS em vários produtos. E agora, fazendo um contraponto com a mesma situação agora na possível retirada de benefícios fiscais. Eu só quero colocar de que os deputados, na época, votando contra o projeto de aumento de impostos, eles tiveram uma responsabilidade enorme, tanto é que, nem passado um ano, né, com toda a problemática hoje da economia que nós estamos passando, o nosso Estado, como eu já falei há pouco, o nosso Estado hoje, a receita do Estado está crescendo além de 2 dígitos, ou na casa de 2 dígitos. Então isso prova de que aumento de imposto não gera aumento de receita. Claro. Muito pelo contrário. O que nós temos é que facilitar que a atividade econômica, através das empresas, são as empresas que diretamente enchem os cofres da Receita Estadual, Federal e Municipal. O gerador de imposto são as empresas através dos seus trabalhadores. Exato. Não fosse isso, não haveria Estado, não haveria União. Não é? Então, nós defendemos essa colocação e reforçar de que agora também os deputados tenham a responsabilidade e o entendimento no sentido de que não seja cerceado nenhum benefício fiscal e sim, a partir da entrega da situação dos benefícios fiscais até final do ano de 2017, seja entregue ao CONFAS, né, habilitando, assim como os outros estados também o farão, e, em seguida, revisitar todos esses benefícios no sentido de adequar, né, ou aumentar ou tirar benefícios daquele. Mais uma vez, eu estou repetindo, estou sendo repetitivo. Tá? Não, mas isso vai ao encontro também do nós que temos que ter esse entendimento, né, de que nós temos que fortalecer a economia do Estado. Tá? Analisando aqueles setores que foram beneficiados e que cumpriram com o seu desenvolvimento na condição de ter o benefício fiscal e, inclusive, discutir outros setores que, eventualmente, poderiam alavancar as receitas do Estado. E, Bruno, então, é muito simples. E é o seguinte, o que nós temos que ter é transparência, né? Que a Assembleia Legislativa, Secretaria do Estado, Governo do Estado e as entidades empresariais possam discutir e chegar a bom senso. Nós temos essa visão, né? É através do diálogo que nós vamos
conseguir resolver muitos problemas, e só através do diálogo. Mas isso que o senhor está falando, e já vou ouvir também o Marcelo Petrelli, mas isso que o senhor está falando vai ao encontro também do que o Estado, só que de uma maneira diferente, propõe, né? Tirar os benefícios. O senhor fala assim, olha, vamos tirar os benefícios, mas depois de quem não precisa mais. Né? Mas primeiro vamos convalidar essa situação do Confas, que é o mais urgente. Né? Exatamente. O que está impedindo que tenha esse entendimento, já que no fundo vai ser a mesma coisa, né? Se é que o governo só realmente quer tirar de quem não precisa mais? Bom, eu volto ao passado, né? Mais uma vez, tá? Nós entendemos que nós temos que atender a uma determinação do Confas. Ele está pedindo que até 31 de julho, nós, Estado de Santa Catarina, a exemplo de outros estados, que convalidem todos os benefícios fiscais concedidos até esse momento. Perfeito? Perfeito. Por quê? Novos benefícios fiscais teriam que ser analisados, né? E essa convalidação é no sentido de minimizar a guerra fiscal, né? Ou tentar acabar com a guerra fiscal. Sim. Que eu acho que é uma decisão acertada do Confas. Tá? Tá? Mas o senhor acha que também passa também daqui a pouco pela reforma tributária também, passa por que é outras uma questões. Necessidade, né? Exato. Né? Exato. Sem dúvida. Né? Mas o que eu acho que nós não podemos perder a oportunidade e a condição de o Estado ter o crescimento da nossa receita. Então, de uma forma brusca, as coisas trazem prejuízo para os empresários. Tá? Então, é por isso que eu coloco de que o diálogo, através depois com dados reais, né, do que está acontecendo com relação aos benefícios fiscais, nós possamos direcionar, então, a melhor condição para os empresários e para o Estado. Né? Perfeito. Então é essa a visão nossa, né? E mais uma vez eu coloco, tá? Nós temos que dialogar, aí repetindo, né? Governo, Assembleia, empresas, os empresários e as entidades que representam esses empresários. Vou fazer uma provocação e vou passar para o Petrelli. Falta diálogo do governo com as entidades? Não, nós temos tendo diálogo, tá? Muito melhor do que no passado. Tá certo? Mas nós entendemos de que essa proposta do governo ela vem em prejuízo do próprio Estado. Fiz aquele contraponto que não vou voltar. Sim. Aumento de imposto não necessariamente gera receita para o Estado. Pelo contrário, tá? Eu acho que a situação hoje em que esses benefícios fiscais são concedidos, tá? Eu acredito que eles estão trazendo benefício para o Estado e não prejuízo. Mais uma vez digo que benefício fiscal não é renúncia de imposto. Tá? E principalmente o seguinte, eu vejo hoje a necessidade de haver o ingresso de empresas de outros estados no sentido de gerar mais emprego, de gerar riqueza. Repetindo o que eu estou falando. Muito bem. Petrelli, a sua avaliação sobre a fala tanto do secretário Paulo Eli quanto do Milton Obos e do Marcos Vieira, deputados que estão aí diretamente envolvidos com a matéria? Não há nenhuma dúvida que o deputado Marcos Vieira ele é um extremo conhecedor do assunto, estudioso do assunto. Ele demonstrou profundo conhecimento. Mas eu gostaria de pedir licença ao mesmo para fazer uma pequena retificação do que nós acabamos de ouvir. Ele fala que a Assembleia deveria aprovar o projeto de lei da maneira que veio, com pequenas alterações, e posteriormente pedir para o secretário da Fazenda analisar tudo e trazer para ser reanalisado. E isso não acontece. Não funciona na prática? Não. Por quê? O que for aprovado agora, não há a possibilidade de discussão futura. Perfeito. O que for retirado agora, acaba. Então, esse é o único ponto que eu gostaria de fazer um pequeno comentário, porque talvez há um certo equívoco no mecanismo da questão da aprovação, que se for retirado, for aprovado da maneira que está, com pequenos
acertos, não haverá mais correção. Perderemos a oportunidade. Isso por conta de todo isso, de como foi montado essa questão do convênio CONFAS, né? Que eu não sei se eu poderia também. Pode falar. Bom, por muitos anos nós vivemos a famosa guerra fiscal. Como eu disse, os estados, por não ter a unanimidade de aprovação dos seus incentivos, eles não podiam fazer de uma forma tão clara, tão direta. Santa Catarina foi um que se utilizou através dos TTDs, mas parte a parte, então não havia a publicidade, né? Durante vários anos. Nós, Santa Catarina, desde 2006. O governo estadual, o governo federal, ele percebeu, depois de muitas brigas, discussões, grupos de empresários indo a Brasília, cada um defendendo o seu lado, né, seu estado, ele percebeu que essa questão da guerra fiscal ela trazia prejuízo para o próprio estado, para o próprio governo federal. Porque exatamente pela insegurança jurídica criada pelo assunto, com a possibilidade de glosa desses incentivos, muitos empresários não faziam os investimentos que poderiam fazer. E isso, consequentemente, a arrecadação não alcançaria o que o governo gostaria. Em 2017... Pode falar. Não, por favor. Não. Os senhores podem até interagir também. Podem, Marcelo, eu estou escutando. Tá. Em 2017, o governo federal, ele resolvendo acabar com essa questão, também vendo essa questão de arrecadação, né, ele acabou fazendo a lei complementar número 160, que acabou resultando no convênio CONFAS número 190, que ele instituiu regras extremamente simples para acabar com a isenção, com a guerra fiscal, né, a segurança jurídica. Basicamente, os estados teriam que, as secretarias das fazendas dos estados deveriam fazer os seus projetos de lei, encaminhar para as assembleias, onde haveria a convalidação dos incentivos que cada estado tinha. A data, o marco regulatório para todo esse processo é agosto de 2017. Então, tudo que existia até agosto de 2017, todos os estados brasileiros poderiam dar a legalidade através dos seus projetos de lei. E todos os estados brasileiros fizeram isso, menos Santa Catarina. Eu só gostaria de corroborar com o Marcelo, dizendo de que o porquê de nós, aqui em Santa Catarina, irmos na contramão daquilo que o CONFAS coloca como necessidade, tentando resolver a guerra fiscal no país. Então, nós vamos ficar novamente na contramão daquilo que o CONFAS, e sempre se falava no CONFAS, sempre se criticava o CONFAS, agora que existe a possibilidade de nós garantirmos, tá, a condição de, através dos benefícios fiscais, ter um Estado pujante, um Estado economicamente viável, eu não consigo entender. Sentido, né? Não faz sentido, não é mesmo? O próprio presidente, várias comitivas de empresários e entidades que foram a Brasília na época da guerra fiscal, o próprio presidente Bruno é um que compôs várias comitivas dessas, preocupado, né? E não só isso. Agora me dirijo a você, Marcelo. Nós podíamos talvez discutir um pouco, ou fazer menção, né? Eu li no seu artigo ainda hoje de manhã, o Ministério Público Federal, né? Receita Federal. A Receita Federal, né? Ela também está preocupada com situações de incentivos fiscais, né? Que trazem prejuízo para o país da forma como alguns benefícios fiscais estão sendo concedidos. É verdade. Então, é outra preocupação que eu vejo, que nós também temos que preservar os empresários, né, com relação a esse novo aspecto criado aí pela Receita Federal. A ilegalidade, exatamente, né? Bom, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não, mas muito bom, boa lembrança do senhor, e também vamos falar sobre, mais uma vez, eu quero também aprofundar um pouquinho mais na questão da reforma tributária também, porque ela vai ajudar a resolver um pouco dessa questão da guerra fiscal, da chamada guerra fiscal, né? O governo federal, ele acaba sendo também o grande responsável por tudo isso que está acontecendo entre os estados, né? Então, vamos para mais um intervalo e já voltamos para o último bloco. Bom, estamos de volta para o último bloco do Edição Extra desta semana. Repetindo aqui, eu recebo o Bruno Braital, presidente da FEComércio, também o Marcelo Petrelli, que está ajudando a coordenar o Comitê
de empresários, né, que estão discutindo a questão da reforma fiscal com o Estado. Bom, neste último bloco, vamos também falar mais sobre essa questão que está provocando, inclusive, a possibilidade, ou pode provocar, na verdade, a saída de empresas de Santa Catarina. Além também, vamos aprofundar um pouquinho mais também na questão da reforma tributária e ainda também, sobre, seguindo aqui a sugestão do presidente Bruno Breithaupt, falar sobre essa informação, né, que divulguei sobre essa situação da investigação da Receita Federal, né, de auditores da Receita Federal, sobre incentivos concedidos em troca, né, de benefícios aí a algumas pessoas. Bom, primeiramente, quantas empresas, já há um mapeamento de quantas empresas nós podemos perder caso o projeto aí seja aprovado sem a emenda que foi apresentada até pelos senhores? E tem mais, o próprio deputado Marcos Vieira, eu conversei com ele, ele disse o seguinte, que não vai ser votada nenhuma emenda apresentada por entidades. A entidade pode colaborar com a discussão, mas a emenda que vai ser votada ou colocada em pauta vai ter que ser apresentada por algum parlamentar, por algum deputado. Os senhores pretendem talvez conversar com algum deputado para que ele seja o autor dessa emenda? Empresas que já declararam que estão saindo de Santa Catarina. Tá? Eu tenho um nome, inclusive. Publicamente, elas já estão vindo a público declarar. Empresas conhecidas, Malve, tá? Gerando 4.500 empregos. Tá? Linha Círculo, já declarou que se não houver alteração, sai de Santa Catarina. Tá? Plas Vale, a Fiação São Bento, Quilimalhas, Intelbras e Segalas Alimento. Essas as que já declararam publicamente que se não houver o atendimento ao que o Conselho está colocando, vão sair de Santa Catarina, porque seus negócios se tornam inviáveis. Juntas, elas somam, só essas empresas, mais de 34 mil empregos em Santa Catarina, diretos. Sim. E essa em todas as regiões do Estado, essas empresas se colocam? Todas as regiões. Então, acho que é muito importante também falar, o Bruno falou da insegurança de empresas que já estavam prospectando. Por que empresas já estavam prospectando sair de Santa Catarina, mesmo já no ano passado e no início desse ano? Conforme eu tinha falado, o convênio Confas ele determinava algumas situações, entre elas passar pela Assembleia Legislativa o projeto de lei convalidando os seus incentivos. Santa Catarina foi o único estado brasileiro que não fez isso até agora. Todos os outros já fizeram em 2018. Já estão no mercado com o seu projeto pronto, indo através de empresas que estão em Santa Catarina, muitas dessas já apresentando um projeto instituído. Em Santa Catarina, apesar das conversas que houveram com o governo estadual, com a Secretaria da Fazenda, só tivemos conhecimento do projeto, do que o governo estadual ele efetivamente queria, né, fazer em relação a incentivos, quando ele depositou na Assembleia. Agora, há um mês atrás. Então, desde o ano passado, o convênio Confas é de 2017. 2017, 2018 e quase metade de 2019 sem a informação. E as empresas, elas fazem as suas estruturações, não é para agora, é já vendo os próximos anos. Né? Então, isso motivou várias empresas, essa insegurança, essa falta de conhecimento, já a prospectar em outros estados. E um pouco mais além, só no ano passado, como eu disse, todas as empresas fizeram em 2018. E pegaram, e como o convênio Confas ele determina, utilizaram os seus incentivos de 2017. O que tinha em 2017, eles fizeram os seus projetos. Santa Catarina só deixou para agora, e além disso tudo, o ano passado já fez 2 decretos no final do ano passado que estão suspensos, que estão para entrar em vigor agora em 1º de agosto, mas já tiram muitos incentivos de Santa Catarina. Como no milho, por exemplo, a saca do milho ela vai ser elevada em 12%. Ativo imobilizado, máquinas e equipamentos, não tem nada que traz mais emprego e renda do que em equipamento para a indústria. 6% de acréscimo. Enquanto outros estados aí 1%.
Tem essa diferenciação, né? A do milho, por exemplo, para vocês terem uma ideia do aumento, né, do que isso representa, o custo hoje fica em R$ 41 para trazer o milho para o estado, vai chegar a quase R$ 45, ou seja, e o milho ele é um importante insumo na produção de proteína. É a base da 70% da base da produção da proteína animal. Exato. É o milho. Acaba tirando a nossa competitividade totalmente em relação a outros estados, né? E a indústria também não vai poder trazer os seus equipamentos para poder fazer a industrialização. Esse é o problema. Exato. A preocupação é muito grande. Empresas que não têm benefício fiscal, elas já estão saindo do país, tá? Nós temos hoje entre 17 e 18 empresas do ramo têxtil que já têm um braço no Paraguai. Tu imagina as empresas que têm benefício se tirar os benefícios. Se com os benefícios, eles precisam de benefícios para ficarem aqui no estado, tu imagine se tirarem o benefício. O Paraguai é o nosso principal concorrente nessa questão da... o projeto Maquila lá, né? Nós concorremos porque o incentivo ainda, muitas empresas estão, porque na ponta do lápis, após o risco, se for considerar a questão de frete, a questão de mão de obra, que ela é deficitária no Paraguai para alguns ramos, ainda é vantajoso. Se perdemos os incentivos aqui, não tem o porquê a empresa ficar em Santa Catarina. A diferença, fazendo uma conta rápida, a diferença de tributação total no Paraguai, de uma empresa que se instala lá, dentro do projeto Maquila, é de 11%, 12%. Quando aqui a incidência é de 38%, 37%, até 40%. Aí não é impossível competir com isso. Nós saímos um pouco fora do benefício, mas é o seguinte, a preocupação é muito grande. Claro. Nós estamos perdendo mão de obra para o Paraguai, que também está se utilizando de benefícios fiscais. Eles estão concedendo benefícios fiscais também, claro. Não é mesmo? E só para fechar essa colocação, nós temos a Assembleia, né? Eu tenho certeza que os nossos deputados eles vão ter o entendimento de que nós temos que convalidar esses benefícios fiscais junto ao CONFAS para evitar que essas empresas, não só essas empresas que o Marcelo colocou aqui, mas outras tantas que eventualmente vão sair de Santa Catarina. Bom, uma coisa que é importante dizer e que nós temos que ter muito cuidado para não demonizar também o empresário que quer. Pelo contrário, tudo isso que nós temos falado aqui, eu acho que vai também que mostra a necessidade dos incentivos para a geração de emprego, né? Ainda mais nós que enfrentamos aí uma taxa de desemprego tão grande em todo o país. Santa Catarina até tem se apresentado de uma forma um pouco melhor em seus números, mas mesmo assim sofre com desemprego também. Então, há de se ter muito cuidado, né, quando se demoniza o empresário que quer um incentivo fiscal. Não, pelo contrário, é importante. Agora, o que eu quero dizer é que agora, como o Bruno mesmo lembrou, está tendo o início de um trabalho da Receita Federal de investigação do quê? Da troca de benefícios para determinadas empresas, né, em troca até mesmo, e isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é uma investigação, é um trabalho que está começando na Receita Federal, em troca de favores até, em alguns casos, para políticos. Como é que os senhores veem essa situação e também, de certo modo, acaba atrapalhando um pouco o discurso de quem defende os incentivos? Pode falar. Bom, eu gostaria de deixar claro aqui que nós sempre defendemos a legalidade na ação, no dia a dia das empresas. É evidente que hoje, repetindo quando eu li o teu artigo, me causou um pouco também de apreensão da eventual possibilidade de algumas empresas sofrerem alguma inspeção, com relação a esses incentivos. Então, por isso, né, que eu acho que a transparência sempre é a melhor opção, tá? Para que também as empresas elas possam se proteger, né, de uma eventual averiguação da Receita Federal ou de algum outro órgão de controle do governo. Então, é evidente que aí cada empresário escolhe o caminho, o risco que eventualmente ele possa... Mas é uma preocupação, né?
Então, nada melhor do que a transparência, né? Para que o próprio governo, né? Do Estado, no caso, né? Tenha a condição de se proteger também, né? De proteger a sua receita, né? E o empresário também ser protegido de uma forma que lhe dê condição segura de continuar investindo, de continuar trabalhando. E Marcelo? Marcelo? Como você bem disse no início, a gente não pode demonizar, no caso, empresários que queiram efetivamente aplicar os seus recursos. Só para ter uma ideia, na área de portos, cada porto, o investimento médio é de R$1 bilhão. Santa Catarina, ao longo desses últimos anos, com os incentivos fiscais, as cargas que vieram operar em Santa Catarina, nós nos tornamos a melhor estrutura portuária e retroportuária do Brasil. O único estado com 5 portos. Nenhum outro estado tem o que nós temos hoje. Isso por conta de todos os incentivos e tudo que gerou, né? E, efetivamente, se perdemos esses... E isso é importante. A manutenção desses portos ela é muito cara. E a defasagem dos equipamentos é muito grande. Em 2 anos após a perda dos incentivos fiscais, nós podemos ser o estado mais sucateado do Brasil em relação a isso. Tem esse efeito também da possibilidade também da redução, né? A olhos vistos, quem circula na 101, se nós pegarmos de Joinville até Florianópolis, inclusive nós temos hoje problema de mobilidade que, de certa forma, nós deveríamos resolver esse problema da infraestrutura, mas melhor assim do que se não tivesse todo esse crescimento de galpões, de empresas novas que estão se estabelecendo e dentro da região portuária, né? Que vai de Joinville lá de Itapoá até o sul do... Imbituba. Eu até nem digo que até Florianópolis, não. Eu vou até Imbituba, até o sul do estado. E que gera toda uma cadeia também de serviços, né? Só para ter uma ideia, toda uma geração de empregos também. Sem dúvida. Indireta, né? Que é criado através disso. E essas cidades menores em redor, elas estão crescendo. Eu tenho informação de que no sul do estado, principalmente em Imbituba, faltam depósitos, para abrigar mercadorias que também estão chegando por esses portos. E nós temos 5 portos, vamos aproveitar esse sistema portuário nosso para continuar crescendo, para que o Estado tenha mais receita, né? Com certeza. Nós chegamos a mais de 52 mil motoristas atuando só nessa área de comércio exterior. Então, motoristas, despachantes, terminais retroportuários, agentes de carga, a economia circular ela é enorme, o que gera se for desconsiderando só a questão direta do incentivo, o que ele gera indiretamente, o Estado não pode perder, ele não tem capacidade financeira para suportar o baque de perder tudo isso. Por isso que nós ficamos preocupados. Em relação ao Estado, inclusive, porque caso venha a perder isso daí, o baque na economia do Estado ela vai ser absurda. Empregos deixando de existir. Santa Catarina é uma ilha. E se for comparar a outros estados da União, é uma ilha em crescimento de eficiência. Tudo isso pelo caminho que trilhou até então, né? Então a gente não pode perder isso em hipótese nenhuma. Bom, os senhores acham de que forma o governo pode normatizar essa questão de modo, eu não sei se é possível terminar, mas é possível reduzir essa necessidade de uma guerra fiscal entre os estados e de que forma isso pode entrar na próxima reforma tributária, que deve ser a próxima reforma após esperamos, a aprovação da reforma da Previdência, mas o que é preciso ter nesse projeto e de que forma as entidades vão trabalhar para que isso aconteça também e que garanta que, pelo menos, se reduza essa necessidade de guerra fiscal entre os estados? Quer falar? Bom, eu entendo que o governo federal, apesar de ele querer fazer toda a reforma, mas quando ele mexe em impostos, tributos municipais e estaduais, quando está dentro de um mesmo estado. Quando é federal, não há problema nenhum. Mas é muito complicado, porque cada região, cada município, cada estado tem a sua particularidade. Então, a autonomia para lidar com isso, seja o ISS, ICMS, ele tem que estar na mão dos empresários locais, juntamente com a Assembleia, juntamente com o governo, em conjunto, uma tríplice aliança,
que vão chegar num bom entendimento. Eu acho que é muito complicado você retirar dos estados, municípios e dos empresários locais essa possibilidade de conversar e ver uma melhor situação econômica para a sua região. Então, se o projeto ele vai entrar nessa questão particular regional, eu acho que ela é um pouco mais complicada, não deveria acontecer. Tributos federais, o que for de competência da União, deve ser legislado. Acho que cada um tem a sua competência. Então, eu entendo que tem que ficar com o Estado, o que é do Estado, o município, o que é do município. Bruno? Eu não sou tributarista, mas nós defendemos que com a reforma tributária, existem já 2 projetos, né? 2 propostas de reforma tributária que nós acreditamos que os primeiros sinais já foram dados no Congresso e tal. Mas nós defendemos de que nós deveríamos, os recursos, né? Principalmente, estou falando agora em termos de recursos do Estado, que com a reforma tributária os recursos sejam repassados para os municípios, para o Estado e menos Brasília. Perfeito. Mas o senhor fala de Pacto Federativo. Pacto Federativo, mas que tem tudo a ver também alguma coisa com a tributação. E falando especificamente de tributação, né, a reforma tributária, que mexe com as empresas e com o consumidor, com o nosso mundo diário, né? Eu entendo de que, olhando para outros países, né, países que crescem, que têm uma condição tributária mais light, né? Não com essa tributação intrincada que nós temos, tá? Exato. Que é uma burocracia tremenda. Tá? Eu acredito que uma forma ideal de ser o mais justo possível com o consumidor, com aquele que gasta, aquele que de fato paga o imposto, né? Porque é o consumidor que paga. É o imposto sobre consumo. Perfeito. Tirar o imposto do consumo, né? É verdade. Exatamente. Esse é o mais justo. Pelo seguinte, porque quem consome mais vai pagar mais. Exato. É diretamente proporcional. E é o seguinte, dá aos estados a condição de, através de parâmetros, né? É o que funciona, por exemplo, vou citar um exemplo, Estados Unidos. Os estados... Cada estado tem a sua liberdade entre 4% e 7% ou 8% sobre o valor da compra. Tá? Então, eu defendo um imposto justo. Tá? Então, sem muita burocracia, porque hoje nós temos diferença de alíquota de ICMS, nós temos diferença de alíquota de IPI. Por isso que é tão importante a reforma tributária, né? Mas o senhor foi perfeito quando o senhor disse que a questão do consumo, e até por uma questão de justiça também, tirar a tributação do consumo, se for o caso, e colocar essa tributação, porque nós pagamos aqui o que é uma bitributação, e daqui a pouco nós acabamos aí fazendo com que quem ganha menos pague tanto como quem ganha mais. Né? Se tributa daqui a pouco patrimônio, enfim. Infelizmente eu vou ter que terminar, eu peço desculpa aos senhores, a conversa aí ela pode se estender por muito tempo devido à riqueza dela, enfim, a necessidade também de se discutir isso. Mas eu quero agradecer, então, ao Bruno Braita, o presidente do Sistema FEComércio, Sesc Senac, membro do Conselho da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e membro do Conselho das Federações Empresariais, o COFEM, e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae de Santa Catarina, e também a Marcelo Petrelli, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Santa Catarina e vice-presidente da Associação Intersindical Patronal de Itajaí, que representa 16 sindicatos patronais, ou seja, atende a cerca de 10.800 empresas. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos ficando por aqui com mais uma edição extra que volta na próxima semana. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência.